Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo aqui no Brasil. O nosso objetivo qual é? É sempre apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. E para quê? Para que você construa com a gente, então, a sua opinião, a sua forma de pensar. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, tomou posse e já trocou a chefia da Superintendência do Rio de Janeiro. O ex-ministro Sérgio Moro afirmou, no dia em que pediu demissão, que o presidente Bolsonaro queria interferir na PF e trocar o diretor-geral e também os superintendentes do Rio e de Pernambuco. Esse é o primeiro tema de hoje. A troca do comando da PF no Rio põe em xeque a credibilidade da nova direção da Polícia Federal. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Monalisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Suas primeiras considerações, Caio, por favor. Bom, vamos lá. Essas nomeações, que a propósito elas são temporárias, ilegais, elas nem arranham a credibilidade e a reputação institucional da Polícia Federal. A gente está tratando aqui de um órgão de excelência, com autonomia, com quadros independentes, que tem apresentado à sociedade resultados expressivos no combate à corrupção e também ao crime organizado. Por isso, eu queria chamar a atenção do espectador para a questão de fundo dessas nomeações. Em duas ocasiões, na semana passada, o tema do nosso debate foi a legalidade da indicação feita pelo presidente da República para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. A lei é expressa ao afirmar que esse cargo é de livre nomeação do presidente e o nome indicado preenchia todos os requisitos técnicos para ocupar esse posto. O fato do indicado gozar da confiança e até da amizade do presidente da República também não configura impedimento legal para posse. Se assim fosse, nós teríamos amigos, amigos e até familiares dos presidentes Sarney, Collor, FHC, Dilma, Lula e Temer integrando o Supremo Tribunal Federal, para ficar em um exemplo óbvio. Contudo, o doutor Alexandre de Moraes suspendeu a posse do senhor Alexandre Ramagem na Polícia Federal. O ministro do STF jamais poderia ter feito isso apenas com base nas declarações e prints do ex-ministro Sérgio Moro, especialmente porque essas informações não foram apuradas e sequer constavam de investigação ou processo judicial. Esse também é o entendimento do jurista Ives Gandra Martins, que escreveu o seguinte: não consigo encontrar nenhum dispositivo que justifique a um ministro da Suprema Corte impedir a posse de um agente do Poder Executivo por mera acusação de um ex-participante do governo, sem que houvesse qualquer condenação ou processo judicial. E ele continua: se meras suspeitas servirem, a partir de agora, para o Poder Judiciário estará revestido de um poder político que não tem constitucionalmente de dizer quem poderá ou não ser nomeado. Então, vocês percebam a gravidade dessa violação constitucional à separação dos poderes. Nesse mesmo artigo, o grande jurista ele alerta com preocupação para a possibilidade dessa questão ser levada às Forças Armadas, que, conforme o artigo 142 da Constituição, atuam sob a autoridade do Presidente da República e destinam-se à garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Ora, se é atribuição constitucional do presidente a livre indicação para cargos do executivo e se o judiciário insiste em violar a lei e a ordem ao invadir sem justificativa a competência legal de outro poder, quem vai proteger a sociedade desse abuso de autoridade? A gente vai condenar o povo a ficar preso naquela máxima que a gente já falou aqui do Rui Barbosa? A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, contra ela não há quem recorrer? A vida poupou o Rui Barbosa da leitura da Constituição de 88, mas ela é explícita ao colocar as Forças Armadas como o último bastião da democracia. E antes que alguém de má fé me acuse de golpismo, eu faço minha a ressalva do professor Ives Gandra. Isso ninguém desejaria, mas está na Constituição. Ou seja, é com muito pesar que eu faço essa análise sobre uma possibilidade que eu não apoio. Mas vocês lembram da coletiva do presidente Bolsonaro na semana passada? Ele disse o seguinte: quase tivemos uma crise institucional. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Por que quase tivemos uma crise?
Porque o presidente, de forma magnânime, ele abriu mão da briga. Ele revogou a nomeação e deu uma saída honrosa ao STF, que é o quê? Aceitar o novo nome que tomou posse hoje na Polícia Federal. Percebam esse dilema, ou melhor, essa sinuca de bico que o presidente colocou ao STF. Se o STF seguir a tese do ministro Alexandre de Moraes e barrar mais essa posse, isso representará uma nova violação da Constituição. Mas se o STF aceitar a nomeação, ele vai confirmar o que todo mundo já sabe, que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi uma decisão política e ilegal. Então a gente espera que o bom senso prevaleça e que a Constituição seja respeitada pelo STF, ainda que a contragosto. Suas primeiras considerações, Augusto, por favor. Bom, boa noite a todas e todos. A decisão do ministro Alexandre de Moraes gerou um intenso debate no Brasil todo. Debate esse, inclusive, na comunidade jurídica. Há um grupo de discussão que eu considero hoje um dos grupos mais importantes de discussão jurídica, que é o Prerrogativas. E essa discussão durou até o dia de hoje. Hoje, grandes juristas, esse grupo é formado por grandes advogados, promotores, juízes, juristas, professores de direito. E até hoje, momentos antes de vir para cá, essa discussão ainda existia. O que mostra, mais uma vez, o que eu já disse num debate anterior, a beleza das decisões judiciais e do direito. É essa pluralidade de opiniões, de interpretações de uma decisão judicial. Quando ela é feita se baseando exclusivamente numa análise técnica, ainda que seja completamente divergente de uma parte e de outra, isso é absolutamente saudável e esperado dentro de uma democracia. O que não pode acontecer, é o que vem acontecendo, é mais uma vez se politizar e se partidarizar uma decisão que eminentemente é judicial. Há juristas bastante respeitados defendendo uma tese e outra. É curioso ver, meu debatedor citou o jurista Ives Grandra, que é uma pessoa tida como conservadora, defender uma posição que é uma posição defendida por outros juristas ditos progressistas. Você vê então que não é uma questão ideológica, é uma questão de divergência de opiniões. Há uma máxima que eu não concordo tanto, que é aquela que diz que decisão judicial não se comenta, se recorre. Eu tenho alguma discordância com essa afirmação, mas o fato é o seguinte: a União, o presidente da República, podia ter recorrido da decisão do Supremo, poderia ter recorrido da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Não fez assim. Preferiu fazer o presidente da República, como vem fazendo e reiteradas vezes, proferir ameaças. Ameaças que uma hora ele sobe o tom, no dia seguinte ele abaixa o tom, mas o fato é que ele, ontem, domingo, afirmou que poderia nomear novamente Alexandre Ramagem em claro desrespeito e desobediência a uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal. O presidente não fez isso, preferiu nomear uma pessoa extremamente próxima. Alguns veículos de comunicação disseram até que o novo diretor da Polícia Federal seria braço direito do Ramagem, de uma forma que, num primeiro momento, pode-se levar à conclusão que a nomeação do novo diretor da Polícia Federal foi uma forma de contornar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que me chamou bastante atenção, o primeiro ato do novo delegado-geral, do novo diretor-geral da Polícia Federal, momentos após tomar posse, foi fazer o quê? Justamente alterar a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Estado que já houve duas trocas de superintendência da Polícia Federal, uma inclusive do delegado Ricardo Saad, extremamente competente, extremamente respeitado e que teve sua troca sob um caráter e uma justificativa de produtividade. Justificativa essa que foi rechaçada pela própria Polícia Federal. Além de ser um estado extremamente importante, eu volto a dizer, o Rio de Janeiro é palco de investigações importantíssimas que envolvem direta e indiretamente o presidente da República e pessoas ligadas a ele. Então aqui fica a pergunta, por que horas, nem horas, depois de tomar posse, o novo diretor-geral da PF troca justamente a superintendência do Rio de Janeiro? Isso levanta muitas informações, isso levanta muitas teses, muitas especulações que confirmam a acusação feita pelo ex-ministro Sérgio Moro de ingerência política do presidente na Polícia Federal. E a Polícia Federal não merece isso. É uma instituição extremamente respeitada, extremamente importante e que não pode virar palco de disputa política. Principalmente porque tem que ter sua autonomia de investigar garantida. E o que denota e o que aumenta ainda mais as suspeitas em relação a essa troca tão rápida do superintendente no Rio de Janeiro? O presidente volta a correr um risco maior ainda de ter novos crimes somados à extensa
possibilidade de crimes comuns e de responsabilidade que vem o acompanhando nas últimas semanas. Se de fato ficar comprovado que essa alteração na Superintendência do Rio de Janeiro teve uma interferência direta política do presidente da República, é um fato gravíssimo, que precisa ser apurado juntamente com os demais fatos tão graves quanto recorrentes nas últimas semanas. Caio? Analisa, você me permite, posso fazer só uma breve consideração aí sobre os argumentos iniciais do meu debatedor? Claro. Bom, em primeiro lugar, eu concordo com o elogio que ele fez à pluralidade de opiniões. Inclusive, eu trouxe esse artigo do Dr. Ives Gandra Martins. Aliás, o nome do artigo, para quem se interessar, é Harmonia e Independência dos Poderes. Ele é um professor doutor, ele é escritor, ele também é membro da Academia Brasileira de Filosofia, com algumas curiosidades, né? Irmão do maestro, grande maestro João Carlos Martins, e um paciente curado já da Covid-19. Eu trouxe esse artigo meio como um argumento magister dixit, né? O famoso apelo à autoridade, porque numa outra ocasião o meu debatedor disse que só aventava a possibilidade de uma intervenção das Forças Armadas quem não leu uma linha da Constituição Federal, e aqui vai um exemplo claro de que esse não é o caso. Aproveito pegando carona também nesse primeiro comentário do Dr. Augusto para falar sobre a suspeição, né? Aliás, sobre as suspeitas, né, acerca dos comportamentos, seja do presidente da República, seja do ex-ministro da Justiça. E aqui vale também, de novo, o ensinamento do professor Ives Gandra, também nesse tocante. Ele diz o seguinte: se as suspeitas do ex-ministro são verdadeiras, que haja o devido processo legal com o direito à ampla defesa, com o que, havendo comprovação, não só a posse não pode ocorrer, mas como se deve punir o culpado se algum delito for cometido. Portanto, aqui você tem a consagração, né, do princípio da presunção de inocência, né, e da lógica óbvia de que você não pode punir fato futuro, não se faz juízo por antecipação. E eu também queria deixar muito claro, né, às vezes os meus comentários podem parecer tendenciosos em relação à alta cúpula do Judiciário, já que eu sou uma das vozes mais críticas, né, ao STF na imprensa nacional. Mas, nesse mesmo artigo, o Dr. Ives Gandra ele faz uma concessão ao ministro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: a partir da decisão do grande constitucionalista Alexandre de Moraes, a quem admiro, com quem tenho livros escritos, somos confrades em academias jurídicas e participamos de bancas de doutoramento juntos, qualquer magistrado de qualquer comarca do Brasil poderá adotar o mesmo critério e, por acusações fundadas ou infundadas não examinadas pelo Poder Judiciário, em processos com direito inviolável à ampla defesa, pode impedir nomeações que são de exclusiva atribuição constitucional do chefe do Executivo de qualquer município, estado ou da própria União. Portanto, você vê que até um jurista que respeita, né, intelectualmente o ministro Alexandre de Moraes e nutre por ele um sentimento de profunda admiração acadêmica, como parece ser o caso, discorda, né, dessa posição. E eu estou só me estendendo, até porque no tocante à questão processual e constitucional, tanto eu quanto o Dr. Augusto concordamos que a decisão não para de pé. Debate de vocês. Bom, vamos lá. Com relação ao texto do professor Ives Gandra, realmente eu concordo com grande parte das afirmações dele e realmente Ives Gandra não é um jurista, não é um professor que eu costumo me alinhar às ideias. Por exemplo, a afirmação dele com relação, que é uma afirmação bastante lateral dentro do artigo, em relação ao artigo 142 da Constituição Federal, eu discordo, mas assim, radicalmente da posição dele e acho que a posição dele é absolutamente isolada entre todos os outros juristas. É a primeira vez que eu leio algum professor doutor, uma pessoa extremamente respeitada, o professor Ives Gandra é respeitado, fazer uma afirmação da possibilidade de, através do artigo 142, haver qualquer tipo de intervenção das Forças Armadas num Estado democrático de direito, numa situação não de guerra, numa situação, obviamente, com abusos e com crises institucionais, mas longe que se faça necessária a presença das Forças Armadas para garantir absolutamente nada desse momento. Então, volto a afirmar, inclusive, a ponderação do Caio, justamente da divergência e da beleza dessa divergência. Posso concordar com grande parte do artigo dele dessa vez e discordar desse ponto que, para mim, é muito caro. Com relação ainda à fala do meu debatedor, quando chega a falar que o presidente abriu mão da briga, eu discordo plenamente. Eu acho que ele não abriu mão de briga nenhuma. Ele acabou de comprar uma briga muito mais séria. Ele trocou a briga.
Ao invés de tentar brigar com o Supremo Tribunal Federal e criar uma crise institucional mais grave do que a já posta, ele fez uma mudança. Ele tentou, sim, na minha opinião, contornar a decisão do Supremo Tribunal Federal, nomeando uma pessoa extremamente próxima, Alexandre Ramagem, que automaticamente, no seu primeiro ato, quando tomou posse, foi justamente mudar a Superintendência do Rio de Janeiro. Eu acho que isso não é comprar uma briga, é declarar quase que uma guerra. Acho extremamente perigoso não só o ato do presidente, que demonstra, sim, um desrespeito à decisão do Supremo, mas eu vou falar mais, eu acho importantíssimo a gente ficar atento à peculiaridade do Rio de Janeiro, onde, volto a dizer, é palco de inúmeras investigações que envolvem direta e indiretamente o presidente e pessoas próximas a ele. Então, é muito sintomático, é mais do que sintomático, é problemático essa troca justamente nesse momento. Então, não acho que o presidente não está comprando briga. Ele comprou uma briga muito maior, não só com o Supremo, mas com a sociedade e com a PGR, que deu decisões importantíssimas dentro do inquérito, pedindo oitiva de vários ministros, de parlamentares, oitiva essa que tem que ser tomada num curto espaço de tempo. Então, o que eu entendo dessa crise institucional, e eu já disse aqui no debate, o que nós precisamos é, de alguma forma, fazer o Brasil andar, virar essa página. E a melhor forma de virar essa página e resolver essa crise institucional é justamente com uma investigação rápida, uma investigação transparente. E aqui, falando em transparência, até me soou bastante curioso o pedido do ex-ministro Sérgio Moro, através de seu advogado, hoje, dizendo que não se opõe aí à publicidade do seu depoimento e pede até que seu depoimento seja considerado público. Concordo, acho que é de interesse público que a população e todos os veículos de imprensa tenhamos conhecimento sobre o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro. Mas a importância principal neste momento, volto a dizer, uma investigação célere, rápida, que descubra, inclusive, se esta nomeação de hoje partiu do presidente da República. Eu também, doutor, sou totalmente favorável à publicidade desses atos processuais. Eu acho também que não se trata simplesmente de uma questão de interesse do público, mas também uma questão de interesse público. Sim. E eu estendo isso também, como já tivemos oportunidade de debater, ao televisionamento ao vivo, né, das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e também das sessões de turma. Só para nós sermos fiéis aí às palavras do doutor Ives Gandra, que, pelo que eu percebi, ambos aqui respeitamos, ele disse o seguinte: quando ele fala em intervenção, né, das Forças Armadas, ele fala no perigo, né? Então ele diz o seguinte: eu não entro no mérito de quem tem razão, se Bolsonaro ou Moro, mas no perigo que tal decisão do STF traz harmonia e independência dos poderes. E aí ele levanta o artigo 2º da Constituição Federal, que consagra o princípio da separação dos poderes e que, inclusive, é cláusula pétrea da nossa Constituição. E ao retomar a ideia de que essa questão pode ser levada às Forças Armadas, ele reitera o que ninguém desejaria, mas está na Constituição. Eu acho importante comentar isso. Um outro aspecto que eu queria levantar para o espectador da CNN é a diferença de postura, né, de quem tem aí a pretensão de ingressar com pedidos de impeachment baseado nos fatos, né, e em relação às nomeações da Polícia Federal, inclusive de barrar a nova nomeação. Percebam que dessa vez não houve um frenesi, uma correria ao Supremo Tribunal Federal, principalmente por parte de partidos políticos da oposição, para barrar essa nomeação. Por quê? Bom, sabemos que os políticos são extremamente sensíveis à opinião pública. E, recentemente foi publicada uma pesquisa de opinião, Paraná Pesquisas, que dava o presidente Bolsonaro com cerca de 30% das intenções de voto para numa eventual eleição em 2022. O Sérgio Moro aparece logo na sequência com 18% e os candidatos da esquerda somam 14% e 10%, os principais, respectivamente. Então, vejam como a questão da popularidade, que é quase um requisito informal para a abertura de um processo de impeachment, influencia e impacta a sede por justiça, aqui totalmente entre aspas, dos partidos políticos, né? Então, percebam como existe uma variação de postura exclusivamente em função dessa variável, que mostra muito do oportunismo político da nossa classe de representantes políticos. Augusto, algo mais ou a gente vai para o próximo tema? Só um ponto muito rápido. Vamos lá. Super rápido, que eu não quero cansar o espectador e ficar num juridiquês aqui, mas hoje o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que é um ministro que eu particularmente acho brilhante,
ele fez uma sugestão ao presidente da Corte, ao ministro Dias Toffoli, de que decisões, como as decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas não sejam tomadas de forma monocrática. O que é a forma monocrática? De forma individual. E que decisões dessa importância sejam sempre levadas para o colegiado, para uma turma ou para o pleno, ainda que em julgamento virtual, mais ministros do Supremo possam decidir sobre essa questão. Eu acho isso uma proposta e uma iniciativa extremamente válida, não só para esse tema, como uma série de temas. Eu já trouxe aqui a preocupação que eu, como advogado, como uma pessoa que trabalha com o sistema de justiça há quase 20 anos, há mais de 20 anos, na verdade, com essa preocupação de decisões muitas vezes individuais, monocráticas, não só de ministros, como também de desembargadores. Eu acho uma postura e uma iniciativa bastante acertada do ministro Marco Aurélio. Doutor, não podia concordar mais, tá? Faço questão de deixar registrado. Então vamos lá para o segundo tema. O governo de São Paulo vai publicar amanhã um decreto instituindo a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o estado. O objetivo é evitar o contágio por causa do novo coronavírus. Caberá, então, às prefeituras editar decretos e definir também as multas para quem desobedecer. Há a possibilidade dos donos de estabelecimentos comerciais serem punidos caso recebam clientes sem máscaras. Nosso segundo assunto de hoje é: o Estado deve obrigar e multar cidadãos ou apenas fazer campanhas de conscientização? Caio, por favor. Bom, entre tantas decisões políticas travestidas de ciência, que nós criticamos aqui, finalmente o governo do Estado de São Paulo acerta ao impor uma regra elementar de distanciamento social, que é o uso de máscaras em locais públicos. Esse bem-vindo hábito de usar máscaras como uma forma de prevenção sofreu um revés logo no início da pandemia, por erros grosseiros da OMS, isso mesmo, a Organização Mundial da Saúde. Inicialmente, a OMS falhou em comunicar de forma eficiente ao público a diferença entre a contaminação por gotículas de saliva e a contaminação pelo ar. Enquanto a transmissão do novo vírus por gotículas ela já estava confirmada, os estudos sobre a transmissão do vírus por aerossóis, que são partículas menores suspensas no ar, eles eram inconclusivos. Então, o que fez a Organização Mundial da Saúde? Ela emitiu uma nota técnica afirmando que a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus por meio do ar deveria ser, abre aspas, interpretada de forma cuidadosa. Qual o recado que isso passou para a população leiga em imunologia, epidemiologia, infectologia, etc.? Que o vírus não passa pelo ar. Acontece que já era uma certeza que o vírus era, sim, transmitido pelo ar quando transportado em gotículas minúsculas de saliva, especialmente na tosse e no espirro das pessoas. Então, olha o serviço que a OMS prestou na forma de comunicar esses estudos. Claro que se as pessoas acham que o vírus não é transmitido pelo ar, elas veem pouco sentido em usar máscaras. Então, outro erro gritante da Organização Mundial da Saúde, também no início da pandemia, foi recomendar o uso de máscaras só para profissionais da saúde, pacientes infectados ou pessoas que apresentavam sintomas da Covid-19. Todo mundo lembra disso. E uma das justificativas da OMS era que o uso de máscara só era eficaz quando associado a outros hábitos de higiene, como lavar as mãos e evitar tocar o rosto. Isso parece plausível? Desprestigiar um método consagrado de prevenção, porque tem a possibilidade dele não ser implementado na sua forma ideal. E vamos lembrar que uma das particularidades da Covid-19 é que mais de 80% dos infectados são assintomáticos. E tem estudos apontando que justamente essas pessoas que não apresentam os sintomas da doença são as responsáveis pela transmissão do novo coronavírus na maioria dos casos. Portanto, quando você restringe o uso de máscara só para sintomáticos ou só para doentes confirmados, isso é de uma ineficiência flagrante. E é esse equívoco que está na conta da Organização Mundial da Saúde, porque vai saber quantas vidas nós teríamos salvo se o uso de máscaras tivesse sido amplamente difundido. Então, feita essa crítica necessária à postura da OMS nas primeiras semanas da pandemia, eu queria fechar essa fala inicial lembrando o espectador do texto constitucional. No seu artigo 196, diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Então, por mais que na prática o conteúdo da Constituição se pareça mais aí com uma carta de intenções do que com a realidade que o povo brasileiro vivencia no serviço público de saúde, a nossa lei é muito clara quanto à responsabilidade do Estado nesse quesito, especialmente considerando que esse mesmo Estado paralisou a atividade econômica. Logo, eu não só reputo como ilegal e inconstitucional qualquer ação no sentido de punir o cidadão saudável sem máscara, como eu acredito ser obrigação da autoridade pública o fornecimento gratuito desse equipamento de proteção individual para a pessoa que esteja de cara limpa na rua. Augusto, por favor. Vamos lá. Primeiro, com relação à OMS, eu acredito, e o espectador também, que ficou muito claro que a primeira determinação da Organização Mundial de Saúde de não utilização de máscara foi para proteger a comunidade médica. Porque se uma declaração da OMS naquele momento dissesse nós precisamos usar máscara, em 5 minutos as máscaras acabariam e os médicos, esses sim, muito mais sujeitos a serem infectados, ficariam sem máscara. É só a gente pegar o exemplo, por exemplo, da hidroxicloroquina aqui no Brasil. Bastou uma fala impetuosa do presidente da República que o remédio se esgotou nas farmácias. Vamos falar especificamente do tema, então. O uso de máscaras, neste momento, através de vários estudos, está mais do que comprovado que sim, aumenta em muito a chance de contaminação pela Covid-19. Infelizmente, nem todos usam. A começar pelo presidente da República, que reiteradas vezes, inclusive neste final de semana, participou mais uma vez de manifestações que pediram sim atos completamente atentatórios à democracia, mais uma vez sem máscara. Portanto, eu entendo que a decisão dos governos estaduais, decisão essa que remete às prefeituras, a decisão específica administrativa de quem vai fiscalizar e qual será a multa para o não uso de máscara, absolutamente correta, constitucional e devida. Digo uma coisa, é preciso antes, aí sim é bastante importante deixar isso claro, antes de aplicar essa multa, é importantíssimo que as prefeituras dos estados tenham condições mínimas de viabilizar máscaras para as pessoas que não têm condição de comprar uma máscara. Vamos pensar a cidade de São Paulo, que há um número gigantesco de pessoas em situação de rua. Não faz o menor sentido multar uma pessoa dessa sem antes conseguir o Estado disponibilizar um item que hoje é item básico de higiene. Então, primeiro é preciso disponibilizar, principalmente para as pessoas de baixa renda e os mais vulneráveis, a máscara. Porque vai falar, mas dá para fazer a máscara em casa com tecido. Bom, gente, muitas vezes a imensa parte da população não tem tecido, não tem como fazer, portanto, é dever do Estado, sim, num primeiro momento, disponibilizar a máscara para um maior número de pessoas. Depois, acho importante que se faça uma campanha de conscientização, mais ainda do que em relação ao uso de máscara, mas principalmente ao uso correto de máscara, porque há pessoas, inclusive ligadas à saúde pública, que parecem não saber ainda usar a máscara, deixam o nariz de fora, o queixo de fora, tocam a máscara várias vezes. Então é importante essa campanha justamente para deixar claro como é que é a forma correta de usar a máscara. E sim, num caso de desrespeito a essa determinação totalmente legal do Estado, é caso sim de se multar. Não vou aqui chegar, como por exemplo alguns países adotaram, a possibilidade de prisão. Isso eu acho, reiteradas vezes eu já disse aqui, acho extremamente perigoso e não concordo. Mas a multa, que é uma espécie de sanção, é uma penalidade sim, ela é cabível nesses casos, como é cabível em vários outros casos diários da nossa vida em sociedade. Bom, doutor, eu acho lamentável a tua primeira linha de argumentação que sugere que uma mentira da OMS se justifica. Os fins não justificam os meios. A gente não está aqui praticando o maquiavelismo, não é verdade? Então, essa intenção da OMS era proteger os médicos, ela atuou muito mal, porque ela condenou centenas de milhares de pessoas à contaminação e alguns milhares de pessoas à morte ao incorrer nessa mentira deslavada. Outra coisa, eu estou falando, claro, numa situação hipotética, né? Caso você tenha justificado a mentira intencional da OMS. Outra coisa, todo mundo sabe que hospitais e profissionais da saúde têm estoque de máscara, né? Eles conseguiriam aí manter, né, esses equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente por algum tempo. Né? O que a gente percebe, na verdade, é que são falhas, né, na administração pública, que é a má gestão pública, que propicia situações lamentáveis,
como as que a gente observou em alguns hospitais públicos aqui da cidade mais rica do Brasil, São Paulo, em que havia um mercado paralelo entre enfermeiros, né, e outros profissionais, atendentes e outros profissionais da saúde, inclusive médicos, um mercado paralelo de compra e venda de EPI, equipamento de proteção individual, inclusive máscaras, né? Isso é lamentável. E aqui vem aquela minha velha cantilena, né, falando sobre a destinação das verbas do fundo eleitoral para o combate à pandemia, os 3 bilhões de reais. A gente sabe que no preço de mercado não inflado, seria possível lá atrás comprar 2 bilhões de máscara com esse valor, ou fabricar dezenas de milhões delas. E eu acho que São Paulo deveria se espelhar, né, nas ações de Madrid, na Espanha, um dos países mais afetados aí pelo novo coronavírus, que ao dispensar, né, ao flexibilizar, na verdade, o isolamento social e permitir que trabalhadores não essenciais fossem, né, aos seus locais de trabalho, a polícia, ao invés de interpelar essas pessoas, ao invés de multá-las, ao invés de detê-las, estava dando as máscaras. Esse é o tipo de Estado no qual eu acredito, né? Especialmente se nós considerarmos o trecho constitucional que eu trouxe aqui para o espectador, que eu faço questão de reler. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, considerando a Constituição, como você pode falar que é legal uma multa nesse sentido? Não faz sentido nenhum. Inclusive, ele fala de acesso universal e igualitário. Aliás, é irônico até que justamente o artigo constitucional, né, que a redação de décadas atrás, fale em políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Você perceba que o legislador constituinte lá atrás já tinha plena consciência que não existe dilema entre saúde e economia. São conceitos que andam par e passo. Já trouxemos aqui para o espectador da CNN várias vezes estudos que apontam que o aumento de 1% na taxa de desemprego repercute em pelo menos 0,5% de aumento na mortalidade de uma sociedade e que, portanto, isso é mais um indício de que esses fatores eles estão aí muito conectados. Então, nós temos que ir agora para os argumentos finais. Lembrando, né, que o transporte público em São Paulo já obriga o uso de máscaras desde hoje. Então, agora, Augusto, argumentos finais, por favor. Antes, apenas uma informação. Claro. Que eu acho extremamente importante para o espectador que não for de São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente tem uma lei conhecida como a Lei do Xixi. É, inclusive, de autoria de um vereador que é homônimo do meu debatedor, é o vereador Caio Miranda. Ela multa quem faz xixi na rua. Então, eu não entendo qual seria o problema de multar uma pessoa que não usa máscara. A gente multa quem não usa cinto de segurança, a gente multa quem não usa capacete, a gente não vai multar uma pessoa que deliberadamente, sabendo hoje em dia que o uso de máscara é essencial para conter o contágio e dolosamente opta por sair sem máscara. Acho que multar, sinceramente, é o mínimo. Agora, com relação às minhas palavras finais, eu gostaria de tratar de um tema que não é o tema do debate, mas um tema que me causou profunda preocupação, profundo desgosto ao longo do final de semana, e eu não poderia deixar de passar essa oportunidade sem falar isso. Que foi a agressão covarde a 2 jornalistas durante as manifestações ontem em Brasília. É inadmissível, sob qualquer ótica, sob qualquer regime, sob qual seja a justificativa ideológica, a cobertura do veículo A ou do veículo B, que profissionais da imprensa sejam agredidos simplesmente por fazerem seu trabalho. Há uma pessoa, um fotógrafo, foi agredido, chutado no chão sob o xingamento de lixo. Isso é revoltante, isso não pode acontecer, isso tem que merecer o repúdio de absolutamente todas as pessoas. Eu gostaria de ter um presidente da República, um líder da nação, que independentemente do critério e da linha ideológica que ele tenha, que viesse hoje a público, no primeiro momento possível, se declarar, pedir desculpas e repudiar veementemente mais esse ataque à imprensa, dessa vez um ataque físico. Isso é inadmissível e nós não, como sociedade, nós não podemos nos calar e não podemos deixar que isso aconteça jamais. Caio? Bom, sobre as pessoas que circulam livremente nas ruas, né, no pleno exercício
da sua liberdade de trânsito, da sua liberdade de ir e vir, vamos lembrar, né, que a lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, que remete ao Código Penal, fala explicitamente em pessoas infectadas ou com risco de infecção. E é muito difícil, né, doutor Augusto, provar que elas dolosamente estão agindo dessa maneira. Você é um especialista em direito penal, você sabe muito bem que isso não para de pé, nem para o direito penal, nem para o direito constitucional. Mas eu também vou aproveitar para mudar um pouco o tom nessas considerações finais. Todo mundo sabe que eu sou avesso ao jornalismo fúnebre, né, que prestigia mais a morte do que a vida, mas eu também não gosto, né, de desumanizar as vítimas, né, da Covid-19, sempre tratando isso como números, quase como um mortômetro diário que a gente vai acompanhando. Essas pessoas têm história, né? E essa pandemia já tirou de nós pessoas queridas e pessoas de muito valor, né? Hoje eu fiquei sabendo com muito pesar aí do falecimento do Aldir Blanc. Aldir Blanc, ele está no Olimpo dos letristas da música popular brasileira, junto com Vinícius de Moraes, junto com Chico Buarque, Edu Lobo e por aí vai. E uma das letras mais brilhantes dele, né, uma música do João Bosco, que foi imortalizada aí na voz da Elis Regina, fala justamente da esperança, e fala da esperança em tempos difíceis. Então eu queria fechar essa minha participação com o trecho final dessa belíssima música, O Bêbado e o Equilibrista. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então, Deus abençoe Aldir Blanc e os meus sentimentos à família dele. Tá certo, debatedores. Augusto, obrigada, boa noite. Boa noite. Caio, obrigada, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Até amanhã.